Olá pessoal, sou Lucas Mourão, conselheiro de embaixadores do Rei, coordenador do Daer Gonçalense aqui no Rio de Janeiro. E eu gostaria de te convidar para uma leitura bíblica, para a gente fazer uma reflexão em cima do texto sagrado de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, no texto conhecido como o Sermão do Monte, também conhecido como as Bem-aventuranças. Eu te convido então para abrir a Bíblia em Mateus 5, versículos de 1 a 12, nós vamos ler os dois primeiros versículos. E a gente vai fazendo assim, tá? A gente vai lendo versículo a versículo e vai extraindo lições do que seria o perfil dos discípulos, né? Sobre essa perspectiva. Então hoje o convite é para a gente fazer uma reflexão do que a gente pode extrair de lição para a gente enquanto postura de discípulo, enquanto perfil de discípulo de Jesus para os tempos de hoje, para aquilo em cima do texto que ele estava ensinando para os seus discípulos naquela época. E o versículo 1 e 2 de Mateus 5 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Então, esses dois primeiros versículos, Jesus estava com seus discípulos em meio à multidão. Então, eu acredito que deveria ser muito difícil para ele poder passar algum tipo de ensinamento no meio daquele reboliço. Então, ele convidou os discípulos para ir até o monte, levou seus discípulos até o monte, um local separado, mais silencioso, para poder passar ensinamentos importantes, ensinamentos chaves para a vida dos discípulos. E o versículo 2 diz, o versículo 3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Devemos ser humildes em todas as nossas relações, devemos nos afastar da arrogância, porque esse é o perfil do cidadão do reino dos céus. E continuando, a gente vai ler o versículo 4, que diz: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aí, gente, não dá para ser forte o tempo todo, né? A gente vai passar por lutas e aflições. A Bíblia diz que o próprio Jesus chorou, mas essa é a promessa. Aqui está na Bíblia, que nós seremos consolados. E o versículo 5 diz: Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Esse é o perfil do discípulo de Jesus. É um perfil de temperamento manso. Ele é uma pessoa tranquila. Jamais é uma pessoa que está sempre altiva, arrogante, ou sempre irritada, ou sempre intempestiva. Esse é o perfil do cidadão do reino dos céus. E continuando, o versículo 6 diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão abundantes, meus irmãos. Então o embaixador do rei, o discípulo de Jesus, ele identifica e se coloca ao lado de causas justas. Ele defende o que é justo, ele sempre luta por justiça, ele anseia, ele deseja por justiça. E o versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então a gente clama pela misericórdia de Deus. Nós clamamos pela misericórdia de Deus, mas não somos misericordiosos, nós somos implacáveis com as pessoas, nós não perdoamos nenhum erro da pessoa. A gente não tem empatia, a gente não se coloca no lugar, às vezes, da pessoa. Então, é uma reflexão que eu peço que você faça nesse momento. Pensa nisso. Será que nós nos colocamos no lugar do outro? Será que nós temos misericórdia do outro? Como é que a gente vai alcançar misericórdia se a gente não tem misericórdia do outro, se a gente não tem essa empatia? E seguindo do versículo 8, o versículo 8 diz: Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, ter a mente pura, ter o coração limpo. Na época, o pessoal acreditava que o coração era onde a gente guardava todas as memórias e onde a gente processava todos os nossos pensamentos. Hoje nós sabemos que é a mente. Então, nada mais é do que você guardar a mente, nada mais é do que se guardar em todos os seus sentimentos e todos os seus pensamentos, manter eles purificados, longe de qualquer tipo de pensamento mau. E o versículo 9, ele vai dizer: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Seja esse agente de transformação, seja esse agente que vai trazer paz. Não seja aquela pessoa que vai disseminar briga, disseminar o ódio. Não seja aquela pessoa que fomenta discussões, às vezes que não levam a lugar algum. Seja agente de transformação, uma transformação que vem através da paz. Esses são os pacificadores, e eles herdarão a terra. E o versículo 10 diz: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês jamais ficarão desamparados. Nós, os discípulos, jamais ficaremos desamparados, porque
somos perseguidos porque teremos aflições, mas de maneira nenhuma o Senhor Jesus nos deixará desamparado. Palavras do próprio Cristo. E aqui eu encerro a reflexão, lendo sequencialmente os 2 últimos versículos desse sermão, que diz: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Como é bom ser reconhecido como discípulo de Jesus, mesmo que isso venha através de perseguição. A vitória é garantida, o grande galardão no céu está garantido, palavras do próprio Jesus. E ser reconhecido pelo serviço prestado como discípulo de Jesus é uma honra que não tem igual, que não tem palavras para descrever. Então eu espero, embaixador, que essa palavra fique no seu coração, que você possa sempre meditar na palavra de Deus e que você tenha um resto de ano abençoado, apesar de todo o problema da pandemia que a gente está passando, que a gente possa estar orando, pedindo a proteção de Deus e agradecer a Ele por todo o livramento. Em nome de Jesus, amém.